do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 1. À medida que os irmãos encontrarem, eu peço a gentileza de se colocarem de pé e lerem-se a palavra de Deus. Irmãos, nós terminamos domingo passado a exposição do livro de Isaías, 66 capítulos de Isaías. E hoje vamos iniciar o capítulo 1 de Mateus. Vamos, com a graça de Deus, chegar até o capítulo 28 de Mateus. Amém? Então prestem atenção na leitura. Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Hezron, Hezron a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rude gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Cais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio babilônico, 14. E desde o exílio babilônico até Cristo, 14. Assentados, irmãos, a Bíblia diz, por meio do apóstolo Paulo, que toda a Escritura é divinamente inspirada, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas quem de nós não terá que confessar que no momento da leitura devocional, quando vê genealogia pula, ou pelo menos dá vontade de pular? Fico imaginando se eu tivesse hoje aqui pedido para a gente fazer a leitura alternada. Acredito que ia dar uma confusão aqui nesses nomes difíceis, estranhos. Mas por que, irmãos? Mateus começa o seu evangelho com uma genealogia. Há duas genealogias no Novo Testamento. Mateus começa com uma genealogia e Lucas começa também com uma genealogia. Por que disso? Por que Mateus escolhe começar assim? Quando nós vamos escrever um livro ou um texto, tende-se a procurar para o início, na introdução, algo que seja chamativo, algo que cative ali a atenção, desperte um pouco da curiosidade. Será que uma genealogia conseguiria
despertar dessa maneira? Talvez para os judeus sim. Para a gente é algo estranho. Mas uma genealogias, há mais de 50 na Bíblia, relações, eram importantes para os judeus. Eram de grande importância para os judeus. Por alguns motivos. Primeiro motivo é a questão da... Todos eles para provar a descendência, sua ascendência, melhor dizendo. Um dos motivos é para saber onde você tem direito. A terra que você tem direito. Você lembra que quando o povo, depois da peregrinação do deserto, saindo do Egito, eles entraram na terra prometida, a terra foi distribuída pelas tribos. Então a sua possessão, a sua herança, a sua terra era provada de acordo com a sua genealogia. Eu tenho direito a morar, por exemplo, nessa terra, diz alguém, porque eu sou da tribo de Rúben. Eu tenho direito a estar aqui porque eu sou de Manassés, etc. Um segundo motivo, para provar a sua ascendência sacerdotal. Só podia ser sacerdote quem era da tribo de Levi. Inclusive, quando Esdras, depois do exílio babilônico, ele restaura o culto, alguns não puderam exercer o sacerdócio, porque não conseguiram provar que era da descendência de Levi, que tinham ali ascendência sacerdotal, do culto entre os seus parentes. E a outra era para mostrar a sua linhagem real. Só podia ser rei que viesse da descendência do rei. E, para obstante, depois do exílio, por cerca de 600 anos, não houvesse um rei conhecido, reconhecido como legítimo para os judeus, só podia ter a função de ser recebido, respeitado como Messias, aquele que conseguisse provar que era da descendência de Davi, que era da descendência de Abraão. E assim, Mateus ele começa essa genealogia para provar que Jesus é da descendência de Davi e da descendência de Abraão, ou seja, aqueles que foram os depositários das maiores promessas. Abraão, te serão perdidas todas as famílias da terra. E Davi, dizendo que dele seria um que o seu reino não teria mais fim. Isso é clamado. Quando o cego ele vai diante, ele clama a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lá em Apocalipse, quando vai falar do cordeiro, ele fala que é da raiz de Jessé, de Davi. Então, para provar que Jesus era o ungido, o Messias, o Cristo. E começa dizendo aqui de Jesus, genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, Jesus Cristo. Jesus é o nome, Cristo é o título, que em hebraico é Messias, enviado, aquele que viria salvar. Então, essas são as razões pelas quais, para um judeu, a genealogia era muito, muito importante. Agora, esse texto, as genealogias, nós podemos tirar algumas mensagens muito importantes que apontam já para o ministério de Jesus. Nós vemos aqui algumas barreiras sendo derrubadas, alguns obstáculos caindo já na própria genealogia de Cristo. A primeira delas é a barreira étnica, a separação que existia entre judeu e gentio. Porque ao vermos essa genealogia, você vai ver aqui alguns nomes, eu vou citar eles, às vezes mais de uma vez, que não faziam parte da descendência dos judeus. Você vê aqui uma Tamar. Tamar era uma moabita. Os moabitas eram amaldiçoados, segundo o texto de Deuteronômios.
nasceu Moabe, que é o pai dos Moabitas, lá no capítulo 20 de Gênesis. Depois nós temos a segunda filha, ela vai no ano seguinte, faz o mesmo processo, e se engravida do pai, e nasce ali Amon, os filhos de Amon, eram os amonitas. Então entra aqui alguém que não fazia parte da linhagem. A própria Tamar também era uma cananeia, Raabe era lá da cidade de Jericó, também uma cananeia. Então, para o judeu, você pensar nisso, olha, a nossa linhagem é pura, a nossa linhagem ela não tem nenhuma mistura. Mas olha, tem. Porque Jesus, ele veio para salvar todos os pecadores. A promessa feita a Abraão já era uma promessa com caráter universal. Os judeus não entenderam. Mas os judeus falou para Abraão foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vê essa relação aqui na genealogia. Uma segunda barreira que cai é a barreira do gênero. Porque numa genealogia, gênero entre homem e mulher, numa genealogia não entravam as mulheres. Mulheres não entravam na genealogia. Na verdade, o judeu, eu vou deixar aqui os judeus que faziam isso, na sua oração matinal, ele agradecia as suas ações de graças, e ele rendia a Deus a graça por 3 coisas. Ele sendo obrigado, porque eu não nasci gentio, eu não nasci escravo e eu não nasci mulher. Essas 3 coisas não faltavam na nação de um judeu pela manhã. Mulher dizia que não brinca comigo, deixa eu fazer isso. Tá? Porque era a ideia deles, era a forma de pensar deles. Então aqui, na genealogia de Jesus, aparecem 5 mulheres. Isso não é uma coisa comum. O apóstolo Paulo depois vai dizer que em Cristo não há escravo, não há livre, não há bárbaro, não há cita, não há judeu, não há gentio, não há homem, não há mulher. Em Cristo nós somos todos. É verdade que quando a gente vê essa genealogia, se você conferir com outras relações, outras vezes, parece que falta alguns nomes aqui. E a razão para se faltar alguns nomes, o evangelista Mateus, ele dá no final da porção que nós lemos. Ele diz: de sorte que de Davi até, sorte de Abraão a Davi são 14, de Davi até o cativeiro, 14, e do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Por que isso? Ele tenta encaixar e coloca os nomes para chegar a essas 3 sessões de 14. É bom a gente lembrar que na antiguidade, bem próximo, a imprensa foi inventada só por Gutenberg, era difícil as pessoas terem um livro. E dividir assim era uma forma de memorizar. Para você saber a escritura, para você saber de um livro, você saber de uma coisa, a única forma de saber era decorando. Então, dividindo assim em 3 partes, decoraria-se com mais facilidade. Alguns estudiosos dizem o seguinte: a gente sabe que as letras hebraicas significavam, simbolizavam, representavam também os números. As letras hebraicas simbolizavam, representavam também os números. Então, se você pegar o nome de Davi, a gente vai ter DW e D, que seria 6, 10, 10 e 4. O jogo aqui, bom. Daria 14. Tá? Daria 14. 4, 6 e 4. Daria 14. Então, o judeu, quando ele lesse o texto, ele tudo veria Davi, o Messias. Então, seria uma forma mais fácil de decorar. Agora, a terceira
você vai fazer como você deve fazer. Ver a graça de Deus estampada, ver a graça de Deus manifestada. Segundo os estudiosos, comportamento humano, existem pelo menos 3 teorias, as mais conhecidas. Uma é geneticista, diz assim: a gente tem uma memória celular. Então, se você teve um pai alcoólatra, um pai viciado, você tem uma propulsão genética também a ser viciado. Se você teve na sua família alguém com algum problema mental, você tem possivelmente essa condição, essa possibilidade. A outra é a psicológica, né, de Sigmund Freud, que vai dizer assim: olha, a sua formação, o meio que você viveu, né, vai desenvolver coisas neurológicas, tudo é psicanalítica. E a última, a sociológica, de Karl Marx. Né, se você viveu um momento de opressão, de pobreza, de trabalho, né, isso pode influenciar a sua vida. E é verdade que em todas essas teorias há algum sentido de verdade, algumas coisas que realmente são reais. A gente não pode negar. Só que existe algo muito mais profundo que isso. Nenhuma dessas teorias consegue explicar. É a transformação, é a mudança, é o milagre, é o que Deus faz de maneira inusitada, de maneira espetacular. Se você fosse olhar para a genealogia de Jesus e pensar assim na sua própria história de ascendência, a gente gostaria assim: se eu pudesse tirar esse avô, esse pai, esse bisavô aqui do meu currículo, seria uma coisa muito boa. Tem umas pessoas complicadas. Aqui, Mateus, ele podia ter procurado pessoas melhores, né? Pessoas mais especiais, pessoas mais notórias, pessoas melhores. Se Maria fosse uma das mulheres evangélicas de hoje, não sem fundamentação bíblica, quer dizer assim: eu tenho que orar para quebrar a porção de maldições hereditárias antes de tirar Jesus. Então ela não faz isso. Ela não precisa fazer isso. Vamos começar aqui com as mulheres. Né? Parece que tem uma relação de sangue. Né? Vamos ver que a primeira mulher que aparece é Tamar. Tamar gerou Judá gerou de Tamar a Pérez. E as Zera. Tamar, Judá de Tamar, Judá era filho de Jacó, gerou a Pérez. Você está estudando a nossa lição da escola dominical, desses homens importantes. O próprio autor da lição, ele vai mostrar o seguinte: a gente está estudando a história de José, uma história espetacular, e de repente, no capítulo 38 de Gênesis, entra a história de Judá. Você está perguntando: por que entrou essa história com ele? Está falando de José. José foi vendido para o Egito, José trabalhou na casa de Potifar, José foi preso, e de repente entra ali a história de Judá e de Tamar. E na lição, pessoal, olha, o que José foi de fiel, de filho, fugindo da mulher de Potifar, Judá não foi. E aí eu vou contar para você, relembrado sobre a história de Judá e Tamar. Tamar era casada com um filho de Judá. Esse filho de Judá morreu. E o outro irmão era novo demais. E Judá mandou Tamar, que Tamar fosse de volta para a casa dos seus pais. Só que o rapaz foi crescendo e Judá não deu mulher a ele. E ela ficou sabendo disso, cuidada com isso. E ela se prestou a um papel, ela fez um estratagema inusitado. Ela se pôs num lugar onde Judá passaria, vestiu-se de prostituta, teve relações com Judá. O pagamento foi um cajado, uma capa, uma túnica dele, e ele não tinha outra coisa para pagar, e ela foi embora, engravidou. Chegou ao conhecimento de Judá que a sua nora estava grávida. Conclusão: adulterou, deve ser apedrejada. Daí ela manda: olha,
O dono desse cajado aqui, dessas peças aqui, é que eu não sou grávida. E aí ele reconhece que ele tinha errado em não dar um filho para ela. Mas olha só, irmãos, que coisa estranha, que relação estranha. É o sogro que tem um filho com uma nora. Isso está aqui na linhagem, na descendência de Jesus. Aí a gente tem que dizer que não é mérito, não é obra, não é pelas qualidades morais, é graça, é tão somente pela graça. Aí depois a gente tem aqui um Boaz, um Salmão, que casa com Raabe. E aí na relação dos santos, a gente podia botar Santa Raabe, né? Santa Raabe, que rodou bolsinha lá em Jericó, né? Que era prostituta durante a sua vida toda. E a gente conhece a história, ela acolhe os espias, ela é salva pelo fio vermelho, colocada ali na janela, simbolizando o sangue de Jesus. E essa mulher agora entra na genealogia de Jesus. É graça. Maravilhosa graça. E a gente continua a história. Eu estou falando apenas das mulheres, por enquanto. Aí a gente tem aqui, não aparece nem o nome dela. Falar de Ruth. Você não, Ruth não. Peraí. Porque Ruth é um exemplo. Ruth é aquela mulher que não abandonou a sogra. Ruth é aquela mulher que disse: o teu Deus é meu Deus, onde tu fores, irei eu, onde pousares, pousarei eu. Mas para o judeu, isso não importava muito, porque ela era, como eu disse anteriormente, na questão de etnia, ela era uma moabita. Alguém que era amaldiçoado, entraria no templo do Senhor por gerações. Mas ela está aqui na linhagem de Jesus. Aí aparece o nome de Tamar, aparece o nome de Ruth, aparece o nome de Raabe, estuda, né, e fala assim, há uma identificação aqui, né, clara, né, sobre Raabe. E aí vai falar que Davi de Betseba gerou a Salomão. É isso que fala? Nem fala o nome dela, né? A Bíblia fala da prostituta, né? Mas não fala aqui da adúltera, nem cita o nome dela. Assim, e Davi, que for a mulher Urias, gerou a Salomão. A gente podia colocar na galeria dos santos também, né? Santa Betseba, né? Então, de uma linhagem dessa, vem Jesus. De uma história dessa, de pecadores, de pessoas no mínimo complicadas, nasce o santo, o Salvador. Nós vamos falar dos homens aqui também, um pouquinho, né? Para as mulheres ficarem felizes. Abraão, peraí, pastor, Abraão é o pai da fé. Abraão é um homem que no mínimo tinha um problema com a mentira, né? Porque por 2 vezes ele mente em relação à sua esposa, dizendo que era sua irmã. E o filho aprende, né? Porque Isaac, depois das mesmas circunstâncias, ele fala a mesma mentira. É um homem que não esperou a promessa, ele cedeu a Sara quando Sara lhe deu a serva Agar para suscitar descendência. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ao incidente aqui com Betseba, entre outros, né? É um homem que é adúltero e homicida. Adúltero e homicida. Manassés nem precisa falar. Manassés é um tipo aqui de um homem mau, né? Segundo a tradição, o filho de Ezequiel, segundo a tradição, o profeta Isaías foi martirizado, o reinado dele cerrado ao meio. Era um homem que consultava os astros, era um homem que oferecia os seus filhos em sacrifício ao
depois, tardiamente, ele se converte. Mas essas pessoas que estão na história, né, de Jesus. E aí só pode dizer, irmãos, foi a maravilhosa graça de Deus. Foi a maravilhosa graça de Deus. Então não importa quem foi o seu bisavô, o seu tataravô, o seu pai, a sua mãe, não importa a sua carga genética, não importa os seus traumas de infância, não importa as injustiças sociais pelas quais você viveu, os abusos que você sofreu. E você sabe que há pessoas que ficam lembrando e relembrando disso a vida toda como se fosse um grande entrave. Por quê? Porque Deus, Ele opera de maneira milagrosa. Deus, Ele faz o impossível. Deus, Ele entra na história humana por meios humanos. O único sem pecado realmente é o Senhor Jesus. Conta-se uma história de que uma missionária, um campo londrino, pregava o Evangelho, estava pregando o Evangelho, até um dia que ela resolveu falar para aqueles nativos, não crentes, não convertidos, sobre a genealogia de Jesus. E aí o líder da tribo disse assim: então quer dizer que esse Jesus que você tem pregado para nós, ele é real mesmo? Ele existe? E ela falou: sim, ele existe. E esse homem se converteu e a tribo foi toda atrás dele. Por que, irmãos? Porque o Evangelho não é como um conto de fadas. É uma história, era uma vez em um certo lugar. Não, é uma história. Uma história de homens comuns, de pessoas comuns como eu e você. E aí, como está dizendo, não importa o seu passado, a sua história, importa que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, e esse tudo se fez novo. Se essas pessoas aqui tiveram o seu nome registrado na genealogia de Jesus, contou os seus erros, contou suas falhas, foram incluídos pela graça, pela maravilhosa graça de Deus. A genealogia de Jesus fala sobre muitas coisas, mas fala sobretudo que Deus é um Deus gracioso. O seu nome também estará e está pelo sangue de Jesus escrito no livro da vida. Não é porque você é bom, não é porque você é perfeito, mas porque Deus, com amor eterno, te amou, porque Deus te escolheu, porque Deus resolveu fazer parte da sua vida e da sua história. Quando você lê a genealogia de Jesus de novo, você pensa nisso. A genealogia de Jesus revela graça. Jacó gerou José, marido de Maria, e aqui é uma mudança drástica na narrativa, porque sempre fala, Salmão gerou de Raabe a Boaz de Ruth gerou a Obed. É o homem que gera. Aí quando chega aqui, ele fala assim, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Vai falar do nascimento virginal de Jesus, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo, o Salvador, o Messias. Por isso nós afirmamos, nós vivemos pela graça. Logo, na genealogia, as barreiras são destruídas, barreiras caem. A barreira da pureza étnica, a barreira da distinção de gênero, macho, fêmea, homem, mulher, e a barreira que nós tanto fazemos, a de santo, não santo, de puro e não puro, porque em Cristo todos nós somos purificados. As nossas vestes só são limpas porque são lavadas no sangue de Jesus. Em Cristo Jesus, quem está em Cristo é nova criatura. Que Deus te abençoe.